foi uma atuação, assim, absolutamente vergonhosa do Flamengo. Um time desorganizado, um time pouco competitivo contra um adversário bem montado. Sabia-se que o Peñarol é um bom time, é bem treinado pelo Diego Aguirre e que viria como estratégia de não só se defender, mas também ter uma saída para o ataque. E apresentou suas armas logo no começo do jogo, levando perigo em 1, 2, 3 jogadas, fez o gol cedo e soube administrar diante do Flamengo, que teve volume em determinados momentos, mas muito na intuição, muito na vontade, pouco na organização, pouco na trama de jogadas. Um time muito diferente daquele que no domingo fez um bom jogo diante do Vasco, né? Acabou de ceder no final, mas a atuação foi muito segura contra o Vasco, pressionando no campo de ataque, recuperando a bola, controlando o jogo. Hoje foi tudo ao contrário. E as trocas feitas pelo Tite também não funcionaram, o time virou quase que um monstro, um Frankenstein, né? Sem volante dado momento, totalmente intuitivo, sem jogada, sem brilho individual também, muitos erros. Alcaraz entrou no segundo tempo perdido, né? Time muito desorganizado, cometeu erros, Gerson caiu de rendimento, até físico, cometeu muitos erros também, Arrascaeta pouco inspirado. E o que eu acho que é um grande erro dessa diretoria foi não buscar um centroavante de área, um homem típico 9, depois da lesão do Pedro. Não foram buscar, foi o Carlinhos para o campo. O Carlinhos não tem culpa. O Carlinhos foi contratado só porque o Gabigol arrumou lá uma suspensão, aquela história do exame antidoping, e era o jogador possível no momento que a janela estava fechada e só podia contratar jogadores do Campeonato Estadual. E aí veio o Carlinhos. Mas o Carlinhos, coitado, ele não consegue fazer muita coisa. Ele tentou a puxeta no final ali, se faz seria um golaço, mas praticamente não participou do jogo, a bola não chega, ele não consegue disputar, fazer o pivô. Enfim, um desastre. A atuação do Flamengo foi péssima e é quase uma maldição, né? O Flamengo perdeu aqui para o Peñarol em 82, foi eliminado da Libertadores, perdeu na fase de grupos em 19, ainda com o Abel Braga, ali não teve maiores consequências, porque era fase de grupos, o time se classificou lá em Montevidéu num 0-0, mas agora o 0-0 não basta com essa derrota. Terá que vencer no campeão del siglo, contra um Peñarol motivado, organizado, que terá a torcida ao lado. Vai ser uma guerra muito mais difícil do que aquela que seria mesmo que o Flamengo vencesse. E perdendo de 1-0, realmente, vai ter que fazer o melhor jogo do Flamengo em anos para conseguir uma classificação. A eliminação está encomendada. É isso, um Peñarol com uma postura defensiva que já era aguardada, mas falando em postura defensiva, não foi uma postura covarde. O Peñarol saiu para o jogo, aproveitou os espaços deixados pelo Flamengo, o Flamengo muito vulnerável e criou várias situações de gol nos contra-ataques. E o Peñarol sai com essa vitória importantíssima no estádio do Maracanã. Até queria saber de você, Mauro. Você falou, o Flamengo vai precisar ter uma das suas melhores atuações dos últimos tempos, a melhor atuação do ano, se quiser avançar na Libertadores da América. Você acha possível o Flamengo reverter esse placar jogando lá no campeão del siglo, que vai ser uma pressão enorme por lá, Mauro? Possível mas é pouco provável, né? Vai ter que fazer uma partida perfeita, o que não tem sido, digamos assim, algo que possa ser acreditado depois do que vimos hoje. O jogo de hoje vai ter que consequências, né, no decorrer da semana. Domingo o Flamengo enfrenta o Grêmio em Porto Alegre e deverá colocar um time muito desfalcado, porque vai ter que descansar todo mundo para essa guerra de Montevidéu na quinta-feira que vem. Ou seja, o cenário é muito ruim para o Flamengo nesse momento. O jogo lá vai ser um jogo muito complicado. O Flamengo vai ter que se organizar defensivamente para não tomar logo o gol e tentar encontrar o caminho do gol. O Flamengo tem jogadores para agredir o adversário, seja ele qual for, seja onde for, desde que faça uma boa partida, desde que esteja organizado, desde que tenha um bom plano de jogo. Hoje não teve nada disso. Aí, organizar a defesa primeiro para tentar encontrar um gol. Se encontrar um gol, vencer por um gol, pode levar para os pênaltis. Vencer por 2 gols, aí já é sonhar um pouco alto demais. Teria que ser o jogo perfeito e o Peñarol num dia não muito inspirado. É muito pouco provável. A situação não é para jogar a toalha, claro. Você tem a possibilidade de conseguir uma classificação heróica, histórica até, mas o cenário é muito ruim, especialmente pelo mau trabalho do time hoje, pela péssima participação do Tite e dos jogadores. A atuação foi muito ruim e é muito difícil reagir em uma semana e sair de um panorama tão negativo, depois de uma boa atuação no domingo, uma boa atuação contra o Bahia na Copa do Brasil, para fazer uma partida perfeita na semana que vem. O Flamengo vai desacreditado para o Uruguai. Então, o desafio será muito mais complexo do que se imaginava antes do jogo de hoje aqui no Maracanã. Repito, uma atuação indescritível de tão ruim. Ele é um grande responsável, porque ele montou mal a equipe. Acho que não especificamente pela escalação do Pulgar. Até acho que ele colocou o Pulgar para ter um volante de verdade ali. O Léo Ortiz é um homem improvisado. E os cuidados que o Flamengo deveria ter com o Léo Fernandes, que é o principal jogador articulador do time do Peñarol. Mas o Pulgar errou muito no primeiro tempo, um erro dele de passe lá na frente, originou o início da jogada do gol do Peñarol, mas muito mal o Fabrício Bruno, muito mal o Léo Pereira, o Rossi falhou no gol, muita gente mal mesmo, não foi só o Pulgar. E aí o Tite começou a fazer trocas um tanto quanto deslocadas, o time não tinha mais volante, o time ficou uma bagunça, e aí o jogo era meramente intuitivo no segundo tempo. No primeiro tempo houve uma melhora
na parte final da primeira etapa, depois virou um jogo intuitivo. O Flamengo tentando alguma coisa na intuição, dos cruzamentos na área, mas sem organização, sem um planejamento, e não deu em nada, né? O Peñarol cozinhou bem o jogo, administrou, no segundo tempo nem ameaçou praticamente, né? No primeiro tempo foi um time perigoso quando ia ao ataque, depois só administrou. E não foi tão difícil assim para o time uruguaio conseguir contornar essa pressão desorganizada do Flamengo. O Tite sim, tem as digitais dele muito claras nessa derrota vergonhosa do Flamengo. Vergonhosa não porque perdeu o Peñarol, mas pela maneira como o time se comportou. Uma atuação horrível. Eu quero apenas que vocês ouçam esse WhatsApp. Repito, enviado agora há pouco, lá do Maracanã, pelo parceiro Leonardo Vilela, da agência Publicidade Absoluta Propaganda. Ouçam. Léo, pois é. Este foi o som do Maracanã depois dessa vergonhosa derrota para o Peñarol. Que é um time bem armado, verdade. Que é um time que tem alguns bons jogadores, mas que não pode jamais ser comparado ao time do Flamengo, que, insisto, tem atualmente a maior folha de pagamento do continente. A folha do pagamento do Flamengo, até a chegada desses reforços, era de 35 milhões de reais por mês. Após a chegada desses reforços, está ali beirando 40 milhões de reais por mês. Um time que tem uma folha de pagamento de 40 milhões de reais por mês, que tem uma comissão técnica com um treinador que ganha mais de 1,5 milhão por mês. Treinador que dirige a seleção brasileira nas 2 últimas Copas. Pode perder para o Peñarol em pleno Maracanã por 1-0? Eu acho engraçado, porque ainda tem muita gente que defende o Tite. Tem, acredite se quiser, tem muita gente que defende o Tite com a seguinte argumentação: o Flamengo está vivo nas 3 competições. O Flamengo não tem do que se queixar. Esses rubro-negros que reclamam de barriga cheia. O trabalho do Tite, segundo eles, é muito bom. Como é que alguém pode achar o trabalho do Tite muito bom vendo o Flamengo jogar? Será que alguém que viu o jogo de hoje terá a coragem de dizer amanhã, de repetir amanhã, que o trabalho do Tite é muito bom? Se empolgam com muito pouca coisa. Se empolgam com uma vitória sobre o Bahia no Maracanã por 1-0, porque o Flamengo não sofreu riscos. O Flamengo derrotou o Bahia para se classificar por 1-0. 1-0 lá, magrinho, com uma atuação que muita gente achou boa e eu já achei uma merda. Repito, para mim a atuação em Salvador foi uma merda. O resultado foi muito bom. O resultado foi muito melhor do que a atuação. O resultado foi, inclusive, injusto, porque o Bahia dominou a maior parte das ações. Mas aí saiu aquele gol do Bruno Henrique, a única jogada efetiva do Flamengo naquela partida. E os adoradores de técnico. Nós temos hoje em dia essa classe, né? Analista técnico, tático, não são todos, não vou ser injustos, mas a maioria é adorador de técnico. Então, ele sempre procura uma maneira de justificar as lambanças que o técnico fez. Eu pergunto a vocês, o que vocês acharam da escalação de hoje? E eu falo com a tranquilidade de quem escreveu isso em todas as redes sociais antes da bola rolar. Como é que você tira do time o cara que vinha jogando melhor, que era o Léo Ortiz? Qual o sentido de barrar o Léo Ortiz de qualquer posição para ficar com o Pulgar e com o Fabrício Bruno? O Léo Ortiz, para quem não lembra, foi um jogador... Estou até suando, cara. Eu estou tão irritado com o Flamengo do Tite hoje que
Eu vou ter que tomar uma garrafa de uísque, não vai ser um copo só, não. O Léo Ortiz foi o cara que, ao lado do Gerson, segurou aquele Flamengo na travessia do deserto. Lembra da travessia do deserto, que eu tantas vezes falei? Quando o Flamengo ficou sem 5 jogadores? Sem Vinha, sem Varela, sem Pulgar, sem Arrascaeta e De La Cruz. Foi o Léo Ortiz que segurou a peteca lá no meio-campo. Foi o Léo Ortiz que estava jogando melhor no meio-campo nesses últimos jogos. E, no entanto, o Luminar, o técnico que muita gente ainda considera o melhor brasileiro em atividade, o melhor treinador brasileiro em atividade. Pois bem, esse cara barrou o Léo Ortiz. Vou tomar uma coca aqui junto com essa coisa, cara, que eu tô suando barbaramente. Isso é raiva. Barrou o Léo Ortiz. Além disso, vou além disso. O Varela estava jogando muito menos que o Wesley. O Wesley, que vocês sabem que eu sou extremamente crítico a ele. Mas o Wesley fez 2 ótimas partidas, as 2 últimas partidas do Flamengo. Sempre que entrou muito bem. E o que o Tite fez? Botou o Varela de titular e botou o Wesley no banco. Pior, sabendo que o De La Cruz estava saindo de 3 semanas de recuperação no DM e que o Arrascaeta também não estava 100%, ele começou com os 2. O De La Cruz não viu a cor da bola e saiu, cabisbaixo. Eu desconfio que o De La Cruz, a contusão dele, é mais séria do que se tem falado. Já falei aqui sobre o joelho, já mostrei aqui o relatório de todas as contusões no joelho que ele teve na época do River Plate. Quem me mandou isso foi o Júlio Miguel Neto, repórter que cobre o Flamengo e tem o seu próprio canal, junto com o Paparazzo 1 e o outro só dele. Dá mais para esse senhor Adenor Bach continuar no Flamengo. Acabou Adenor Bach no Flamengo. Acabou. O senhor é o principal responsável. O senhor quer destruir o Gabigol. O senhor quer destruir o Léo Ortiz. Quer destruir o Flamengo. A gente deixou trabalhar. A gente fui chamado de defensor seu aqui. Fui chamado de defensor seu que eu falei, olha, não adianta mandar embora agora. Vai trocar treinador na semifinal de um, quarta de final do outro. Eu estava errado. Era para ter sido mandado embora antes. Eu estava errado. Era para ter sido mandado... Tem que ser mandado embora no vestiário. O ano vai pro buraco com esse senhor Adenor. Tem que ser mandado embora no vestiário. A gente avisou, quem acompanha aqui o canal sabe, a gente avisou que ele não ia botar o Léo Ortiz de começo. Que ele ia fazer essa palhaçada, essa sacanagem, cavalo de Troia. Boicotando o próprio Flamengo. Jogando contra. Não dando minutagem pro Gabigol. Você sabe o que ele tá fazendo? Ele dá, este senhor, ele dá minutagem pro Alan e tira a minutagem pro Gabigol, que tem história no clube, mesmo com todos os erros que ele tem. Mesmo com todos os erros que o Gabigol tem, ele tira a minutagem do Gabigol e dá minutagem pro Alan, cabeça de bagre. E aí, ele faz essa sacanagem de tirar o melhor jogador do time, cara. O melhor jogador do time ele tira, cara, o Léo Ortiz. E ele acabou com o que restava de luz no fim do túnel da defesa do Flamengo. Ele destruiu a defesa do Flamengo e a gente tomou gol de cabeça de novo, igual. E a gente tinha avisado que isso ia acontecer. Para a entrevista, roda. Uma derrota difícil, o Flamengo perde uma invencibilidade de mais de 5 anos como mandante na Libertadores, um jogo que não encaixou. Qual o tamanho dessa derrota até a consequência para o jogo de volta? Uma derrota que ninguém esperava, eu acho. Com todo respeito à equipe do Penharol, a gente tem que fazer prevalecer nosso mando de campo, a nossa torcida, o nosso ímpeto que a gente sempre demonstra em casa.
E no jogo de mata-mata é ruim sair atrás. A gente sabe a atmosfera que a gente vai enfrentar lá. Mas agora não tem muito o que lamentar, não. Erguer a cabeça, trabalhar mais forte e se entregar muito lá para poder reverter essa situação. Da mesma forma que eles fizeram um gol aqui, a gente pode fazer lá. Então, acho que é isso, a gente tem que melhorar esses detalhes. O gol no começo deles ali acabou que a gente não conseguiu absorver muito bem, acabou acelerando muitas jogadas. E é isso, agora é trabalhar, cabeça erguida, não tem nada definido ainda. O time errou muito no primeiro tempo, você acha? Erros de passes, ficou muito afoito. O que você acha que foi o erro principal nessa noite? Eu acho que a gente quis acelerar muito a partida. Às vezes o torcedor fica um pouco impaciente com a gente, eles querem gol, querem que a gente ganhe. E a gente às vezes tem que pensar um pouco no que a gente trabalha, que é tocar a bola com calma e achar os melhores espaços. E hoje não foi possível, a gente tentou, o goleiro deles também fez algumas defesas importantes, mas é a cabeça erguida, não tem nada resolvido, a gente vai pra lá pra vencer e classificar. Você estava naquele último jogo há 5 anos, pouco mais de 5 anos, o Flamengo perdeu a invencibilidade. Desde aquele jogo há 5 anos, perdeu também pro Peñarol. Qual o tamanho dessa derrota de hoje para a sequência da temporada e para o jogo de volta na próxima semana no Campeão del Siglo? Levantar cabeza, descansar, focar-nos 100% para o jogo de volta. A gente tem condições de ir lá para ganhar. Infelizmente hoje a gente não fez um jogo bom. Eles fizeram um gol rápido, a gente se descontrolou. Não soubemos jogar com a desvantagem, mas eu estou convencido que a gente vai lá para ganhar. Falava com o Léo Pereira aqui, ele falou que o jogo não encaixou, mas o time acelerou muito em determinados momentos. Você acha que foi por conta disso? Sim, eles souberam jogar o jogo com a vantagem. Infelizmente não saiu o jogo que a gente esperava, mas assim é futebol. Hay que descansar no próximo jogo. Agora, Gerson, o time perdeu a invencibilidade de mais de 5 anos como mandante na Libertadores, de novo para o Peñarol, e parece que o jogo hoje não encaixou, né? O time buscou, tentou de alguma maneira, mas em nenhum momento encaixou. Por que você acha disso e o tamanho dessa derrota? Cara, é sempre difícil perder. É ruim. Mas você tem que saber que ainda não acabou. Temos o jogo de volta. Antes do jogo temos o jogo do Campeonato Brasileiro domingo. Focar nesse jogo do campeonato e depois do jogo do Campeonato Brasileiro é o foco total para o jogo de volta. Temos chance de reverter e vamos trabalhar para isso. O principal defeito do time hoje? Principal defeito do time? Não fizemos o gol. Bom, tá aí o Gerson, né? Daqui a pouco a entrevista do Tite. Tem muita gente revoltada aí com o Tite, inclusive nas Primeira redes pergunta sociais. vai ser do Ortiz.